Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui no preparatório para certificação LPI, nível 3, conteúdo voltado para o Samba. Nós vamos iniciar um novo tópico aqui agora, que é o Active Directory Name Resolution, ou seja, DNS, tá? DNS no Active Directory. Nós já temos a implementação de dois controladores de domínio, conforme a gente já vem trabalhando dentro dele, e agora nós vamos trabalhar mais especificamente voltado, certo, para o nosso DNS, beleza? Então, dos itens que são cobrados dentro da prova de certificação é você saber gerenciar o DNS. Ele já está implantado aqui. Vamos pegar a máquina, vou pegar especificamente essa aqui, a VM01, e será exigido que você tenha conhecimento para fazer todo o gerenciamento dele. Inclusive, nós já criamos uma zona, por exemplo, a zona reversa já foi criada e nós vamos ver outros métodos de administração interna, como é que funciona a parte de recordes dele, os registros, encaminhadores, a padronização de nome, né, de DNS, multicast de DNS, toda a parte de bind usando DLZ, que é um dos backends que podem ser utilizados, e também uso NetBIOS na parte de resolução de nomes. Esse aqui é um peso relativamente menor, peso 2, então acredito que não deva cair muitas questões sobre esse tópico, mas também a gente não pode desconsiderar. Vamos lá. Então, como nós já vimos, a administração pode ser realizada através, como nós estamos utilizando o SAML interno, ele pode ser gerenciado diretamente pela linha de comando utilizando o Samba Tool, como também, caso você esteja com aquela máquina com Windows, utilizando as ferramentas de administração remota, eu poderia conectar diretamente por lá. Mas usando o Samba Tool aqui, ó, eu consigo utilizar, por exemplo, DNS, Zone List. Vou passar aqui qual é o meu servidor que eu quero fazer a administração. Posso passar, inclusive, qual que é o user também, administrator. Uma vez que eu fiz esse procedimento, aí ele traz as nossas zonas, ok? Nós temos aqui também a zona primária, especificação dela, version 50. Temos aqui toda a informação referente ao onde que ela está armazenada. Você pode ver aqui, ó, que ele utiliza domain DNS zones, ó. Tá vendo? Ambas estão armazenadas diretamente aqui dentro. Então temos três zonas criadas dentro da nossa estrutura do DNS. Com o Zone Info você consegue visualizar. Outra opção que você pode estar utilizando aqui, ó, vamos fazer uma listagem também, ó, Samba Tool, DNS. Outra opção que você pode visualizar, ó, nós utilizamos essa opção do Zone List, Zone Info, Zone Create. Já vimos esses aqui, ó, os root hints, tá? Que são servidores raízes. Então, se você rodar esse comando DNS, você pode colocar aqui, ó, que você quer visualizar os root hints. Segue o mesmo procedimento, ó, root hints. Aí eu vou colocar qual é o servidor, 10.1.100. Posso vir aqui a menos o administrator. Fiz esse procedimento aqui, ele traz a relação, quais são os nossos root hints, ou algumas pessoas acham melhor chamar de root servers. Okay? Temos aqui os endereços, todos os endereços aqui, ó, os NS, né? Depois ele traz o endereço, o address de cada um deles. A opção do DNS Query é utilizada para você fazer algumas consultas. Então, por exemplo, usando o comando Samba Tool, DNS Query, nós vamos ter aqui a especificação qual o servidor, qual é a zona e qual a informação, o name que eu quero e o tipo de registro. Então, por exemplo, eu queria fazer uma query aqui no servidor 10.1.100 na zona do IT Master Cloud interno. Então eu tenho uma zona chamada IT Master Cloud interno. E aqui eu posso dizer qual é o nome que eu quero consultar. Sei lá, vm01.itmaster cloud interno. Esqueci de passar o tipo, né?
Então, por exemplo, quando eu coloco o tipo A, pedir a senha, ó, aí ele fala, o tipo A me retornou que este nome que eu consultei refere-se ao 10.1.100. Vou pedir para ele trazer aqui agora, em vez de ser somente a letra A, temos aqui a opção de AL, ó, que ele traz todas. Opa, coloquei em letra minúscula, ALL. Então aqui geralmente ele traz para você algumas informações a mais referente ao seu domínio, tá? Vou trazer uma consulta aqui, ó. Só que eu vou tirar o nome da máquina direto. Vou deixar apenas a opção do AL. Opa, digitei a senha incorreta. Ali. Então aqui ele traz todas as informações do registro, da VM01, VM02. Temos aqui uma que é o Win10, os name servers, ou os NS. Então ele já está trazendo também. Traz o registro SOA, que traz aqui algumas informações como número serial, o tempo que ele fica fazendo refresh entre as máquinas, né, para saber se teve alteração ou não. TTL dele, quem é o DNS principal, quem é o e-mail do administrador. Então ele já traz já essas informações. Se você quiser saber um pouco mais de informação sobre o seu servidor, então você pode rodar o comando sambatool DNS server info 10.1.100, que é o IP do meu servidor, -u administrator. Ó, então aqui ele traz uma série de informações a respeito do seu servidor, tá? Desde opções de version, nome do servidor, tá vendo? Nome do container, IP server dele, listing address, a parte de forward, log level, log debug. Então todas essas informações aqui são do servidor, como se você estivesse indo lá em propriedades e pedindo para ele exibir as informações. Se por acaso houver necessidade de adicionar novos registros, então, por exemplo, você poderia utilizar o comando sambatool DNS. Aqui nós vamos ter a seguinte opção, já utilizamos a opção do query, root hint, server info. Agora nós vamos fazer a opção de add. Ó. Então, add. Aí dentro do add, qual que são as sintaxes? Ó, importante isso aqui. Ó. Isso aqui pode cair na prova de certificação, tá? Quais são os records? Se você quiser determinar um endereço IP, você coloca, por exemplo, o tipo dele aqui, ó, do register, como A. IPv6, aí o address é o AAPTR, que é o ponteiro, isso que é utilizado quando você trabalha com reverso. CNAME, que são os apelidos, né? Aqui geralmente é colocado string. Name server, que é o servidor de DNS. MX, que é o servidor de e-mail. SRV é utilizado para você fazer a definição de serviços. E aqui o campo TXT são algumas strings que podem ser atribuídas internamente. Então, por exemplo, se eu quero fazer um add dele aqui, ó, vou pedir para fazer um add, vou dizer em qual servidor que eu quero fazer esse add, 10.1.1.100, qual que é a zona, IT Master Cloud interno. Depois que eu definir a zona, aí a próxima etapa é colocar qual é o nome que eu quero acrescentar, depois qual é o tipo de registro. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse acrescentar uma VM03, tá? Nem preciso colocar o completo. O tipo de registro dela vai ser o tipo de registro A e o valor que ela vai receber. Vamos supor que fosse o IP 10.1.1, vou colocar aqui como 15, por exemplo. Fiz o procedimento, poderia colocar o -u administrator para ele adicionar. E esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, se eu quisesse adicionar qualquer outro, seria o mesmo procedimento. Olha lá. Record foi adicionado. Se você fizer novamente aquele search,
fazer um search all porque ele já traz tudo. Poderia ser específico, mas ó, tá aqui, ó. VM03 10.1.15. Quiser fazer uma deleção dele, muito parecido a sintaxe. Então vou fazer um Samba-Tool DNS, só que ao invés de utilizar a opção add, aqui eu faço o uso da opção delete. Passo qual é o meu servidor, qual que é a zona, qual que é o registro, -a, e passo também o valor. Então as informações basicamente são iguais. Olha lá, registro deletado com sucesso. Fizer a query novamente, olha lá, então já não tenho mais esse registro aqui. Se fosse no reverso, que é a zona 1.10, em addr.arpa, o procedimento seria o mesmo, tá? O procedimento seria o mesmo, não mudaria o cenário, por exemplo, de adição, como também qualquer outro, SRV, TXT. Então, tudo iria depender exatamente do valor que você quer acrescentar. Vou mostrar um exemplo aqui, ó, de update, tá? Então, por exemplo, se você fizer um Samba-Tool, deixa eu só exibir de novo os registros aqui, ó. Vou pegar um desses aqui para mostrar o procedimento de update. Deixa eu digitar a senha certa, né? Aí funciona. Então, por exemplo, ó, Samba-Tool DNS Update 10.1.100, que é o servidor, o domínio, né? itmastercloud.interno. Aí eu vou dizer qual é o registro que eu quero alterar. Vou pegar essa Win10 aqui, ó. Vamos supor que a Win10 eu quero alterar o address dela. Ao invés de ser 10.1, por exemplo, 20, eu vou colocar, por exemplo, o endereço IP dela como sendo 10.1.1.21 -u administrator. Opa, peraí. Prontinho, porque o nome da zona estava incorreto, fiz a correção. Aí ele fez o update normalmente. Tá? Então é possível você fazer também esse tipo de update. Outra possibilidade, você poderia utilizar também uma outra ferramenta chamada de dig, tá? Vou fazer a instalação do pacote aqui, se não estou enganado é o bind9 utils. pt install bind9 utils, que contém o dig. Ele é o DNS utils. Deixa eu só ver aqui. apt install DNS utils. Vamos ver se é esse. Provavelmente deve ser esse, então. A ferramenta do dig é uma ferramenta muito utilizada, principalmente dentro do Linux, para você fazer consultas DNS. Então, por exemplo, você consegue fazer algumas consultas, ó, dig mais short. Aqui ele já vai pegar o próprio servidor, não precisa nem especificar. Então, eu vou colocar que eu quero consultar a zona IT Master Cloud.interno. E aqui eu posso dizer que tipo de informação que eu quero trazer. Por exemplo, quero saber quem são os NS, quem são, se tivesse algum MX, quem é o MX, quem é o SOA, por exemplo. Ou se eu quiser consultar uma determinada máquina, eu consigo também colocar, deixa eu ver se vai trazer, ó, VM01. Eu vou colocá-la direto aqui, ó. Quem que é a VM01, por exemplo? Quem que é a VM02? Então, eu consigo fazer esse tipo de consulta também usando a opção do dig. Inclusive, é porque não tem nenhum reverso cadastrado, né? Poderia utilizar o reverso também. Então, o dig é uma ferramenta excelente. Tem uma opção aqui, ó, quando você passa o domínio, semelhante àquele que nós fizemos da query, que é a opção NI. Ele já consegue trazer o SOA, consegue trazer os DNS, então traz para você algumas informações. E outra possibilidade que você teria
é o uso de uma outra ferramenta chamada de host. Então, por exemplo, o host nós até utilizamos também. Quero pegar, por exemplo, o registro A10100, por exemplo. Deixa eu pegar a máquina aqui, a VM01 IT Master Cloud.interno. Olha lá, então ele consegue trazer também toda essa parte de endereçamento. Lembrando que tudo isso aí eu não estou precisando nem especificar o servidor, porque eu já coloquei aqui no etcresolve.conf. Toda vez que eu passo só o primeiro nome da máquina, ele já completa já com IT Master Cloud. E aqui eu falei também quem que seria o nosso servidor DNS, 10.1.100. Então a diretiva name server é utilizada para você fazer exatamente essas consultas. Tem uma opção interessante, caso o seu servidor ele não consiga resolver, ele pode trabalhar com a opção de forward, que é os encaminhadores. Se você pegar o seu arquivo aqui, ó, vamos dar uma olhada dentro do etc samba cmb.conf. Dá só um cat nele. Ó. Aqui tem uma diretiva chamada DNS Forwarder. Então essa diretiva do DNS Forwarder ela serve exatamente, ela tem esse objetivo, tá? Quando você precisa fazer algum encaminhamento, porque o seu servidor DNS está preparado ali para fazer as resoluções internas, as locais. Caso você precise encaminhar para algum outro servidor alguma consulta, então você pode utilizar exatamente essa opção do DNS Forward, onde ele pega e já determina quem é esse servidor. Isso aí no provisionamento, certo? Ele já tem essa possibilidade, tá? A partir do Samba 4.5 ele oferece suporte a você colocar outros mais de um, entendeu? Caso você queira colocar, por exemplo, espaço e colocar mais de um endereço de encaminhador, ele aceita. Outra opção que vocês podem também estar habilitando ali, vou até dar um man 5 no smb.conf, vou procurar uma opção aqui, ó, que é o Allow DNS Updates. Nós temos aqui ó, a possibilidade de você configurar dentro do Active Directory, dentro do arquivo de configuração do smb.conf, como que vai funcionar a questão, por exemplo, de atualização, tá? Se vai aceitar somente atualizações seguras ou não. Então, ele declara uma opção que é o Allow DNS Update, onde fala ó, somente conexões que são seguras, tá? Ou então ele pode pegar, que é o default dele, ou então ele pode falar que qualquer tipo de conexão ele vai aceitar, tanto permitir conexões seguras como também conexões não seguras. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, caso você queira mudar o default dele, ó, por enquanto ele está somente conexões seguras, tá? Caso você não aceite, aí você pode, caso você queira deixar um pouco mais aberto, né, pode deixar marcada essa opção aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, que é somente conexão segura, somente aqueles que fazem as trocas de informações através de registros do Kerberos é que ele vai considerar como sendo, por exemplo, seguras. Bom, um outro comando que nós temos aqui ó, é o Samba DNS Update, tá? Esse Samba DNS Update ele pode ser utilizado para você fazer um teste de atualizações dinâmicas do seu DNS. Existem diversas credenciais que podem ser passadas para eles, ó, menos verbose. Quando eu quero fazer a atualização, por exemplo, ó, posso utilizar o All Names, All Interface. Então, temos uma quantidade grande de itens aqui. Ó. Deixa eu colocar o menos verbose. Vou colocar para ele fazer uma atualização de todos os nomes. Ó. Olha só. Então esse comando aqui vai fazer, ó, faz um force de uma atualização de todos os registros, certo, que você tem dentro da sua máquina. Tá vendo? Então, vai força a atualização de todos eles. É apenas para você fazer um teste aí. Então, por exemplo, se tiver algum registro DNS que não esteja presente, que esteja ausente da lista, que ele vê que é necessário, então o que ele faz? Ele pega e faz essa atualização, força essa atualização, tá? Deixa eu limpar a tela aqui.
Outro parâmetro que eu coloquei aqui na tela também que pode ser habilitado é o multicast DNS register, tá? Então, se ele estiver presente, ó, se tiver compilado, se ele já tiver presente, suporte a ele dentro do seu Samba, o que que seu Samba pode fazer? Ele pode anunciar, certo? Esse servidor seu multicast para outras máquinas. Então, basicamente, se outras máquinas necessitarem, por exemplo, de um servidor DNS, quando eles forem fazer todo aquele processo de descoberta, automaticamente eles já vão detectar que existe esse servidor DNS dentro da sua rede. Então ele vai anunciar que tem esse servidor DNS presente dentro da rede. Por default ele já fica habilitado, tá? Deixa eu sair aqui do manual. O último item aqui, ó, aliás, último não, penúltimo, tá? Nós temos também a possibilidade de utilizar um back-end de DNS que é o Bind9. Como já tinha falado para vocês, Bind9 DLZ. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito dele. Geralmente, o Bind9 DLZ ele é recomendado mais quando você tem configurações de DNS um pouco mais complexas, que talvez o DNS nosso Samba interno ele não lhe dê suporte. Mas ele dá todo o suporte, tá? Ele é um plugin, basicamente que você utiliza para o Bind9, que acessa toda a parte de banco de dados do nosso Active Directory. Acessa as zonas lá diretamente, certo? Que são registradas. Ele deve ser instalado, geralmente, o Bind deve ser instalado na mesma máquina que está o seu controlador de domínio. Beleza? E ele deve ser executado aí, ó, dentro do mesmo ambiente de root ali. As zonas dele são armazenadas, são replicadas entre os seus controladores. Se por acaso você já usa, por exemplo, o Samba interno, e se você quiser mudar, tem um comando que você pode estar utilizando para ele proceder exatamente com essas alterações, que é o Samba Upgrade DNS. Inclusive aqui, ó, Samba Upgrade DNS. Ó. Então eu poderia vir aqui, ó, passar para ele ó, -- DNS backend e falar ó, que eu quero um bind underline DLZ ou Samba interno. No caso que se eu quisesse fazer alteração, poderia utilizar essa opção. Beleza? Outra possibilidade que você tem é a utilização do WINS, tá? Que é um serviço um pouco mais antigo, mas você consegue também habilitar suporte para resolução de nomes NetBIOS internamente aqui, ó, dentro do /etc samba no smb.conf. Eu consigo pegar e habilitar, inclusive, ordem de resolução de nomes. Poderia colocar aqui, ó, name resolve orders e colocar, por exemplo, que ele iria utilizar o WINS. Além disso, daria para você colocar aqui ó, dentro da opção do Global para que ele trabalhe como sendo WINS Servers. Então você pode vir aqui e colocar o WINS, na verdade, o WINS Support, poderia colocar ele como Yes. E se você fosse indicar, por exemplo, algum outro servidor que fosse servidor WINS, você poderia colocar como sendo WINS Servers, se alguma outra máquina fosse apontar para o seu servidor. Então eu poderia pegar e colocar o InServers e apontar o nome do servidor. Mas é como eu falei, esse serviço hoje basicamente ele quase não é mais utilizado, mas pode ser que dentro da, da prova de certificação tenha alguma pergunta específica para você em cima desse assunto. Fechamos aqui então, só mostrando para vocês um pouquinho aqui, ó. Trabalhamos aqui na parte de Active Directory Domain Names, Active Directory Name Resolution, peso 2. Então, o candidato deve ter familiaridade, mostrar familiaridade aqui com todo o gerenciamento, certo, do DNS interno, dentro do servidor Samba. E aqui nós trabalhamos exatamente com esses assuntos, encaminhadores, toda a parte de gerenciamento do Active Directory, gerenciamento das zonas, padronizações de nomes, o multicast, DNS, o Bind9 DLZ como back-end, nomes NetBIOS, então dentro do smb.conf aqui, as opções de encaminhamento,
liberar, por exemplo, atualização dinâmica, multicast DNS register para que ele encontre o nosso servidor, caso tenha esse recurso habilitado. Vimos as opções do Samba Tool DNS, foi o que a gente mais utilizou. Samba DNS Update, permite você fazer as suas atualizações. O comando dig, o host e o etc resolve.conf, beleza? Próxima aula vamos trabalhar aqui toda a parte de gerenciamento de usuários. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí, até a próxima.